Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um assunto super importante. Eu acredito que vocês vão gostar e quero que vocês prestem bastante atenção. Se necessário, voltem no minuto em que vocês não entenderem. Vou procurar ser o mais clara possível. É uma parte, é uma base, é um alicerce muito bom, muito grandioso para os próximos tópicos gramaticais que virão para vocês. Então, eu desejo que vocês entendam tudo, vou fazer o meu possível, o meu melhor e vamos lá, vamos começar? Então tá, chama ortografia o que vocês vão ver, tá bom? Vejamos. Nós não tínhamos o W, o Y e o Z. Pelo novo acordo ortográfico, que nós sabemos que houve essa mudança na língua portuguesa, o W, o Y e o Z entraram no nosso alfabeto, então faz parte. E eu quero explicar para vocês o que eles representam, na verdade, como, vejamos aqui na tela, K. Ele é uma consoante. O W, ele pode ser tanto uma consoante quanto uma semivogal, tá bom? Ele tem o som de U, como pode ter o som de V. E o Y é uma vogal e uma semivogal. O que eu queria explicar para vocês, o que é uma semivogal? Essa parte da gramática, ela explica sobre fonologia. A fonologia é o estudo do som das palavras. A vogal, ela é representada pelo A, pelo E e pelo O. E a semivogal é o I e o U. Flávia, o que é isso? Semi não representa metade? Então, se nós estamos trabalhando o som, é a metade de um som forte. Então, é um som fraco, onde nas pronúncias, nas orações formadas por nós mesmos. Então, onde você tiver a representação de uma semivogal, naturalmente ela será lida de forma bem suave. Você passará breve por ela. E onde você tiver uma vogal, ela será melhor pronunciada. Na fonologia, digamos, aliás, a gramática diz que o A, o E e o O, eles são vogais pela pronúncia que você faz, pratica. E o I e o U, eles são semivogais, ok? Então, o Y, na verdade, ele pode ser bem pronunciado, vogal, numa palavra, ou ele pode ser pronunciado de forma bem rápida. Então, vejamos. Se você tem uma palavra com Y, tem muitas pessoas que, ao pronunciar palavras com Y, pronunciam palavras assim, muito fortes, principalmente se estiver no final, ou muito rápido, como se fosse o I. Ambas estão certas, tudo bem? Deu para entender? Então, vamos continuar. Nas letras e siglas e símbolos da unidade de medida, esqueci de dizer para vocês que nós temos 26 letras agora no nosso alfabeto. Então, antes nós tínhamos 23, mas com o acréscimo do WYZ, nós agora temos 26. Então, nas escritas de siglas e símbolos de unidade de medida, bom, lembre que nós estamos trabalhando com ortografia, como eu escrevo, como que eu tenho que ser assertivo na escrita. A abreviatura, tá, das siglas de quilômetro é km, de quilograma é kg, é por isso que eu falo 1 grama. Porque não 1 grama, porque grama é a redução de quilograma masculino e kilowatt, que é kW. Nós temos as palavras estrangeiras e seus derivados. Então, vamos lá. Eu estou falando sobre o W, o Y e o Z. É isso que vocês não podem esquecer. Como que nós usamos na ortografia essas letras? Show, playboy. Tá vendo que aqui eu não falo playboy? Porque aqui eu pronuncio como uma semivogal, playboy, rapidinho. Eu não falo playboy e nem falo playboy, eu falo playboy. Então, isso aqui, ó, esse Y aqui representa uma semivogal. Playground e skate.
Então, essas letras W, Y e Z. Essas consoantes novas que nós temos, que foram inseridas, tá bom? No nosso alfabeto, elas são importantes, então, para as escritas, siglas, símbolos de unidade de medida. Elas são importantes para as palavras estrangeiras e todos os derivados, e tem também os antropônimos. O que são antropônimos? Vocês sabem que antro é homem. É homem, ser humano. Pônimos, então, diz respeito a nomes. Nomes de pessoas. Já coloquei aqui para vocês. Estrangeiros, como Darwin. Reparem que o W aqui, ó, é pronunciado com U, tá bom? E os topônimos estrangeiros, que são os nomes. Lembrem que a gente tem aquilo chamado topografia, que a gente estuda a distância das terras, a medida delas. O que é topônimos estrangeiros? Nomes de lugares e derivados também, como Washington. O Washington também tem para nome de pessoas, né? Nome próprio de pessoas, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Nome próprio de pessoas, e temos aqui a capital dos Estados Unidos. Opa! Dos Estados Unidos. Então, prossigamos. Vale saber, agora que nós saímos do W, do Y e do Z, é melhor que vocês entendam, por isso que eu coloquei vale saber, como que eu tenho que usar o E ou o E. Dependendo da região, a gente fala E ou E, tá bom? Então, como devo usar o E? Então, lembrem que eu já acabei o W, o Y, o Z, as 3 letras acrescidas no alfabeto, mostrei quando são usadas, agora passo para o E e falo para vocês o seguinte, eu fiz um esquema aqui para facilitar a vida de vocês. Vocês sabem o que são verbos, são palavras que expressam ação, atitude. Então, vejamos aqui comigo. Vocês têm aqui falar, cantar, nadar, pensar, educar, ensinar, dizer, olhar, sonhar. Não interessa se a sua atitude ela é abstrata, sonhar, ou se ela é concreta, pegar. Se você é um praticante daquilo, é uma ação. Então, os verbos são palavras que denotam ações. É uma das classificações do verbo. Aqui nesse slide que eu estou trabalhando com vocês, veja como funciona o E ou E, do jeito que vocês pronunciarem, né? De acordo com esses verbos. Voltemos. Os verbos que terminarem, tá? Em A, U, mais o I e o IR. Como que fica na terceira pessoa do plural? Bom, olha aqui, nós temos eu, tu, ele. São as 3 pessoas do singular que eu falo assim, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E temos nós, vós e eles, que são as 3 pessoas do plural. Que em vez de eu dizer para vocês, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, a gente fala primeira, segunda e terceira pessoas do plural, porque esse nós corresponde ao eu. Então, eu estou representando a terceira pessoa do plural, eles ou elas. A gente não pode esquecer das flexões, né? Masculino, feminino, plural, singular. Então, vale também eles ou elas. Então, vejamos. Os verbos que terminam em A, ok? Mais o ir como sair. Como fica a terceira pessoa do plural? Lembrem o que é a terceira pessoa do plural. Saem. Como que fica a terceira pessoa do plural com os verbos terminados em o ir? Possuem. Então, tem muita gente que escreve errado. Isso eu pego em redação. Possuem é a terceira pessoa também do plural. Cuidado. Quando os verbos terminarem O mais ar, então, perdoar.
Como que fica a terceira pessoa do plural? Flávia, por que você está falando em terceira pessoa do plural? Onde os erros incorrem mais. Então, fica perdoem. Então, você introduz esse é aqui. E quando acontecem os verbos terminados em u mais ar, continuar, aí vocês têm continuem, ok? Então, lembrem que eu estou trabalhando o é, porque ele é muito confundido nas pronúncias com o i, lembrando que as vogais, pela fonologia, estudo que estuda o som, é o estudo do som, tá? As vogais, elas são a, é, o, por excelência, pela gramática, pela norma culta, e as semivogais, elas são o i e o u. Então, esse é muito pronunciado como i. Então, às vezes, causa essa confusão que existe entre a terceira pessoa do plural, eles ou elas, e onde eu introduzo esse é. Então, fica essa dica, ok? Vejamos aqui. Prestem bastante atenção. Às vezes, nós pronunciamos palavras. Vocês já repararam que a gente conversa muito e fala, isso foi por que e não por quê? Ou então, que ele esteja bem e não que ele esteja bem. Então, a forma como falamos influencia muito depois, quando a gente vai ver regras e depois a gente fica confuso, não sabe se é o i ou se é o é. Porque, felizmente ou infelizmente, a gramática tem essa parte que estuda apenas o som, igual eu falei para vocês, fonologia, estudo do som, onde eu tenho os ditongos, os tritongos, os hiatos, e para identificá-los na divisão silábica, é necessário que vocês reconheçam a pronúncia. Por exemplo, observem quando eu falo assim, mãe. Eu estou falando mãe? Não, eu estou falando mãe. Então, esse e saiu no som de i. Então, ele não é mais uma vogal, ele é uma semivogal por representar o som do i. Por isso que eu destaquei na ortografia o e, porque ele é um dos mais usados e confundidos, principalmente na conjugação dos verbos, tá bom? Vamos voltar aqui para os slides. Vamos trabalhar agora, os assuntos são aleatórios, porque a ortografia ela é muito rica. Então, nós temos aqui o uso do e, coloquei lugares principais, temos aqui agora os prefixos, que também caem muito em prova, e eu filtrei os prefixos que são mais usados e também que são mais, que causam mais confusão na cabeça de vocês. Nós temos dois ante. Olha só o e com som de i. Nós temos o ante com e nós temos o ante com i. E só pela troca dessas vogais o sentido muda. Então, indica o quê? Anterioridade. Quando eu tenho um ante, tá? Quando eu falo anteposta, as pessoas ficam assim, essa professora usa muito palavras difíceis. Não, é só vocês conhecerem os prefixos. O que seria no caso? A gente já sabe que o ante, ele funciona como anterioridade. Então, o que seria anteposta? Colocada antes. Então, eu tenho uma vogal anteposta ao substantivo. Menina é um substantivo, nome é um substantivo comum, tá? Então, esse a é anteposto à menina. Isso aqui é anteposto. Então, significa anterioridade. E o ante com i? Ele indica contrariedade. Por incrível que pareça, eu coloquei aqui antibacteriano, mas já vi gente escrevendo antepenúltima ou antepenúltimo, né? Com i. Imagina você escrever antepenúltimo. E o que significa antepenúltimo? Antepenúltimo significa contrário ao penúltimo? Teria que ser, né? Pelo prefixo. Não, antepenúltimo significa o quê? Antes da penúltima.
não é mesmo? Então, se eu tenho última, penúltima, essa daqui é antes da penúltima. Então, por isso que eu uso com e, porque indica o quê? Anterioridade. Tomem cuidado com isso. Esses prefixos aqui são confundidos justamente por uma única letrinha, que se eu trocar, eu troco também o sentido de cada uma delas, ok? Vejamos, prestem atenção. Gente, a ortografia, ela não é só importante para a gramática de vocês. A ortografia, ela é interessante, ela é importante, porque vocês, sabendo a gramática, vocês vão saber também escrever uma boa redação. Lembrem que eu disse para vocês na aula de redação que se nós temos uma redação sem técnica, mesmo que você tenha um vocabulário vasto, não vai adiantar nada. Porque, às vezes, o seu vocabulário, ele é vasto, mas ele é sem técnica, mas também o contrário vale. Se você tem uma técnica excelente, mas o seu vocabulário não é bom, você vai perder a mesma porcentagem ou percentagem, essas duas palavras estão certas, porque eu estou aproveitando em ortografia e estou consertando para vocês, tá bom? Então, isso também provoca para vocês uma perda de pontos que vocês desconhecem. Muitos chegam perto de mim e falam assim, Flávia, eu escrevi super bem, meu conteúdo, minha retórica está ótima, o que está acontecendo comigo? Falei, meu camarada, meu querido, meu abençoado, você usou uma excelente técnica, mas dê uma olhada na sua ortografia. Aí quando ele vai ver a ortografia, gente, mas eu jurava que o ante com i, né, significaria anterioridade. Não, o ante com i, ele significa, o ante com i significa contrariedade, tá bom? Continuemos então, vamos ver o próximo. Esse daqui, ele causa muito problema, o emprego do C cedilha. Por quê? Porque também temos que avaliar o som dele. Vocês sabiam, vejamos, vocês sabiam que o C cedilha, o XC, o SS e o S, quando estudamos na faculdade, a gente aprende que só existe um som dessas palavras, que é o S. Esse é o som real do S. Então, essa herança que nós temos de algumas regiões que falam especial, essa herança ela é portuguesa, ela é espanhola, mas o S mesmo na fonética, na fonologia, o som dele é S. Então, o C cedilha, ou C cedilhado, tá, gente? Por que eu preocupo em dizer para vocês cedilha ou cedilhado? Porque se aparece lá um cedilha, C cedilha ou C cedilhado, vocês falam assim, o que é C cedilhado? Será que é diferente de C cedilha? Se vocês não repararam, eu sempre preocupo em deixar as nomenclaturas o mais claro possível. Por quê? Porque na hora do enunciado, às vezes, se você não sabe o que representa aquela palavra, você pode perder uma questão por não representar, ou por não entender o que representa aquela palavra. Então, para mim, é muito importante que vocês entendam os sons de cada consoante, de cada vogal, como que elas se representam. Isso faz parte da ortografia e vai ajudar vocês bastante daqui para frente. O português, a gramática, ela é uma árvore cheia de troncos e nela outros troncos. Nós temos pré-requisitos para outras matérias. Alguns alunos que estudam comigo falam assim, Flávia, a gente pode ver acentuação gráfica direta, eu não queria perder tempo com ortografia. Gente, perder tempo, pelo amor de Deus, a ortografia te dá uma base incrível para a sua acentuação gráfica. Você conhecer o que está escrevendo faz parte de um vocabulário que te ajuda a identificar as regras, ok? Então, voltemos. O emprego do C cedilha, que eu falei para vocês, eu coloquei alguns casos relevantes. Eu sugiro que vocês estudem e aprofundem bastante, tá? Enquanto as gramáticas forem necessárias, inclusive a bibliografia de vocês também.
cedilha ou cedilhado. Então, se aparecerem essas duas nomenclaturas, por favor, vocês julguem a mesma coisa. Então, eu tenho C cedilha antes do E ou antes do I. Então, eu coloquei eu já fui direto, porque não se usa C cedilha antes do E e do I. Já dei um exemplo direto aqui para vocês. Foi-se, coice e crendice, tá? Eu uso apenas antes do A, O, U. Então, se vocês lembrarem que antes do E e do I eu não uso C cedilha, eu vou usar no que me resta. Então, isso é uma forma de vocês estudarem, tá? Então, vamos lá. Mussarela, existe mozzarella também, tá, gente? Vou até colocar aqui mozzarella, mas isso daqui é uma forma italiana de vocês representarem a palavra. E nós usamos mussarela, e não é mussarela não, tá, gente? Pelo amor de Deus, a pronúncia mussarela. Moça, ao ozinho, aqui tem o U. Fuça. Fuça existe, Flávia? Claro, é a parte anterior do focinho do cachorro, do gato, dos animais. Então, temos o U aqui. Taça. Olha que bacana. Mas, tinha que ter o mas, né, gente? Olha aqui, nós temos uma exceção. Aliás, ou várias exceções. Existem as exceções que nós temos que ter, e são elas no uso do C cedilha, no emprego do C cedilha ou C cedilhado, que eu falei para vocês repetindo, adoro repetir, é um método que faz com que vocês aprendam mais fielmente. Então, não se usa C cedilha antes do E e do E, os exemplos estão aqui. Não, apenas antes do A, do O e do U, nós temos isso daqui, mas para variar, nós temos as exceções. Se não tivéssemos exceções, não seria língua portuguesa. Então, algumas palavras de origem indígena. Caiçara. Flávia, como eu vou saber que a palavra é de origem indígena? Leiam. Vocês precisam estudar também autonomamente. Se vocês não forem autônomos também, no estudo e lendo e sabendo sobre a origem através das gramáticas, hoje nós temos várias informações. Então, vocês também têm que procurar saber. Então, antes de palavras de origem indígena, reparem que aqui eu tenho I. E antes do E e do I, eu não tenho o C cedilha. Só por ser de origem indígena, nós temos o quê? Caiçara. Bom, vamos lá. De origem africana, mesma coisa, miçanga, olha o I aqui. Mas, como a origem é africana, nós temos aqui uma possibilidade do C cedilha ou C cedilhado. Árabe, muçulmano, origem, tá, gente? Origem. Olha o U aqui e olha o C cedilha. Da mesma forma, origem italiana, mussarela. Mas eu coloquei para vocês a forma como vocês diriam ou escreveriam na Itália, mozzarella, tá bom? Com aquele sotaquezinho importante deles. Francesa. Olha o I aqui. Lição é de origem francesa? Sim, nós temos várias origens. A língua é muito rica. Lembrem da história do Brasil para vocês saberem como nós temos o nosso português, que veio de vários lugares. E exóticas? Exóticas não são muito bem usadas assim nos lugares mais formais, são mais informais, mas existe pela gramática, é reconhecida pela nomenclatura da gramática brasileira, assim como beiçudo. Beiçudo é quem tem o lábio proeminente. Eu posso falar beiçudo que eu não estou falando uma gíria, tá? Inclusive, é bom saber que vocês podem usar isso até em redação, porque beiçudo não é gíria, já é consagrado por um lugar chamado VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Quando vocês tiverem dúvidas em alguma palavra, visitem o VOLPE. Só jogar no Google lá, que vocês conseguem encontrar. Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. O que estiver no VOLPE, vocês com certeza vão conseguir
saber se existe ou não, se pode ser usado ou não, inclusive cabe recurso, porque se tiver uma palavra e eles fizerem assim, não usável ou perder o ponto por ela, se tiver no Volpe, você consegue provar que você estava certo. Então, continuemos. Agora, nós vamos para as palavras com to em sua construção. Geralmente, o to, ele aparece no final, tá bom? E eu quero colocar aqui para vocês. Olha só, ato. Quando eu tiver uma palavra que termina com o to, se eu for formar, tá, uma através dele, você vai usar com C cedilha ação, atento, atenção, exceto, exceção, correto, correção. Então, basta que você tenha, tá bom? Gente, o to, sabe por que nós escrevemos assim, com esse tracinho? Para falar que isso daqui é parte de palavra e não um vocábulo sozinho por si só, com todo o sentido absoluto. E quando ele vem aqui, por exemplo, tá? É que ele também é parte dessa palavra. Então, não estranhem, e o certo é escrever dessa forma. E o terceiro são palavras derivadas de outras, terminadas em tar. O que é derivado? As pessoas às vezes me perguntam, eu vou explicar porque eu quero deixar essa aula bem explicadinha para vocês. Palavras derivadas é que elas vêm, tá? Ao vem, com acento é plural, de outra, que eu chamo de primitiva, de outra primitiva. O que é primitiva? Nasceu para mim assim. Então, as palavras derivadas de outras palavras terminadas em tar e tor, elas vão ter quem? Na construção, o C cedilha ou C cedilhado. Então, eu tenho adotar, aqui, ó, tar, adoção. Redator, redação. Corretor, correção. E cotar, cotação. Vejamos. Gente, prestem atenção. Tá simplesmente debulhado para vocês. Tá virando aqui uma regra que clareia as dúvidas do C cedilha para vocês. Então, sabe o que vocês têm que fazer? Terminados em tar, terminados em tor. Eu tenho as palavras com to, atuação, e repetir para que você consiga ouvir a sua própria voz, se for preciso decorar, que decorem, porque o interessante é que vocês entendam e coloquem na prova na hora que aparecer uma palavra. E lembrem o conceito, por favor, de derivado, vem de. Qual que é o derivado do leite? Vários, um deles queijo, que eu amo. Qual outro derivado do leite? Iogurte, não iogurte, tá, gente? Iogurte. Então, derivado é algo que vem de algo que já existe. E é isso que vocês não podem esquecer. Combinado? Então, vamos fazer uma pausa para que vocês assimilem bem essas regras até agora. E daqui a pouco nós voltamos continuando com ortografia, que é uma excelente matéria, tá? Beijo!